E aí, tudo bem? Vamos começar a nossa revisão para gabaritar qualquer prova de concurso de ética no serviço público. Te prometi que ia trazer essa aula e trouxe, tá? Qual que é a ideia dessa aula? É levar o nível de compreensão no assunto e, para quem já está bem, trazer uma revisão forte dos pontos importantes do conteúdo, certo? Eu quero que você chegue na prova pronto para gabaritar ética, independente de qual prova estamos falando e de qual cargo estamos falando. Mas não se preocupe, eu não vou entrar no nível de cobrança mais profundo do que os exigidos, nos editais, certo? Só quero que você compreenda melhor o assunto, ou se você já está firme, que você faça uma boa revisão para acertar as questões mais típicas de concurso, tá? Peço que você se inscreva no canal e deixe o seu gostei, me ajuda demais. Bora para a aula. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ética e moral não são a mesma coisa. Então você já deve saber disso, é que ética e moral não são as mesmas coisas, né? Primeira coisa, ética. Ética é um conceito interno. Ética é um princípio, é um posicionamento pessoal e permanente. Sobre o quê? Sobre um conceito estabelecido por um grupo. Vou copiar só a palavra aqui, permanente, que é a mais importante nesse momento, tá? Por quê? Porque a moral diferente da ética nesse aspecto, ela sim também se relaciona com costumes, também se relaciona com normas comportamentais, mas ela é temporária. Então, a moral se relaciona a costumes e normas comportamentais de uma sociedade em um momento específico. Ou seja, se naquela sociedade, naquele momento específico, tal conduta é ética, tal norma comportamental, desculpa, é moral, em outro momento, para aquela mesma sociedade, pode não ser. Ou naquele mesmo momento, em outra sociedade, aquela pode não ser um comportamento ou uma atitude moral, tá? Já a ética não. A ética é mais permanente. Ela é mais fixa, mais absoluta ao longo do tempo. A ética, com um pequeno asterisco aqui, até permite pequenas variações, pequenas flexibilidades ao longo do tempo, mas ela é bem permanente, ainda mais comparando com a moral, tá? Outra informação relevante na ética versus a moral é que a ética é a ciência que estuda a moral, estuda justamente esses costumes e normas comportamentais. Quando eu digo ciência, significa que tem um método científico por trás, tem comprovações, etc, etc, etc. A moral não, a moral ela é mais vivida, certo? Do que a ética. A ética vai mais para o lado acadêmico e filosófico. A ética, na verdade, é um campo da filosofia, né? É importante que você saiba diferenciar ética de responsabilidade e ética de convicção, tá? Todos elas trabalham com valores, com normas comportamentais. Qual que é a diferença? A ética de responsabilidade, ela pega esses valores e coloca numa hierarquia e não atribui caráter absoluto a esses valores, certo? A ética de convicção, ela deixa o caráter absoluto. No português mais simples, o que é que isso quer dizer? Aqui na ética de convicção, tal comportamento, tal valor, né, tal conduta, ela é inegociável 100% ao longo do tempo. Então, sabe aquela pessoa que a gente fala que ele está convicto, né, 100% e não muda? Ou seja, aquele valor ético, ele deve ser seguido invariavelmente por todos os indivíduos e a qualquer tempo. A ética que permite uma pequena variação, a ética que permite uma flexibilidade mínima, dependendo do contexto e dos outros valores envolvidos no caso concreto, é a ética de responsabilidade. Já a ética de convicção, não. Ela é 100% absoluta, tá? Então, é importante que você diferencie bancas mais aprofundadas, bancas mais entendidas da administração, da ética no serviço público, elas cobram isso, tipo a FGV. A FGV sabe disso muito bem e costuma cobrar. Bancas pequenas ou outras bancas às vezes nem conhecem isso que eu estou te falando, tá? Mas salva essa informação. Ética de responsabilidade, os valores estão no grau de hierarquia e o caráter não é absoluto. Então, tem uma mínima flexibilização aí, dependendo do contexto. Ética de convicção, não. O conceito de ética é pautado em valores inegociáveis que devem ser seguidos por todos, invariavelmente, a qualquer tempo. Tranquilo, né? Também quero que você saiba diferenciar princípios de valores e de virtudes. Percebe que estamos batendo aqui os principais pontos, os principais tópicos de um edital completo de ética no serviço público, tá? Começando por valor. Valor, quero que você saiba, são normas, são padrões sociais aceitos por algum indivíduo ou por alguma sociedade, dependendo do contexto cultural que ele esteja inserido. Então, os valores são pessoais, são subjetivos e são relativos, tá? Os princípios. No estudo da ética, não é bem aquele conceito do direito, né? No direito a gente sabe que o princípio é um juiz abstrato de valor,
É um mandamento de otimização que orienta a interpretação e aplicação das regras. Não, aqui na ética é um pouco diferente. Aqui na ética está mais como um mandamento universal comum a todos os indivíduos. Percebe que o valor ele é mais subjetivo, né? Percebe que o valor ele é mais pessoal, ele é mais relativo, mais subjetivo. O princípio não, ele é mais universal, ele é mais para todos os indivíduos, tá? E virtudes, numa visão até aristotélica, se refere mais ao estado de espírito, certo? Comportamento, aquilo que vem de dentro do espírito, que me inclina a fazer o bem. Então, são as disposições que eu tenho dentro de mim que me inclinam à prática do bem. O Aristóteles divide ainda essas virtudes em intelectuais e virtudes morais. Virtudes intelectuais, aqui você aprende através do estudo, né? Então, precisa de tempo, precisa de experiência, né? A virtude moral é aquela realmente do comportamento, ou seja, ela é resultado do hábito. O meu comportamento vai moldar o meu hábito e esse hábito pode ser bom ou pode ser ruim, tá? Então, fica com essas informações completinhas e importantes sobre princípios, valores e virtudes. Princípios, mandamentos universais, valores mais pessoais, subjetivos e relativos, espírito, disposições constantes que, por um esforço da minha vontade, podem me inclinar à prática do bem. Show de bola, né? Para frente. Ética e cidadania. Aqui a gente vai tratar a ideia de cidadania numa perspectiva democrática, tá? Você pode encontrar como ética e cidadania e também tem os editais como exercício da cidadania, certo? Você também pode encontrar isso aqui. Ou ética ainda, né? Ética e democracia. São três tópicos com o mesmo nome. A gente tem um conceito mais clássico, mais padrão, mais aceito de cidadania, que é aquela ideia de participação política, de participação social, ou seja, transformação de valores e princípios em atitudes que atendam aos interesses coletivos, né? Mas a cidadania, numa perspectiva da ética e de democracia, ela não inclui só o gozo de direitos, também tem o outro lado, que são os deveres, que estão invariavelmente relacionados a questões éticas e morais, que vão determinar os comportamentos de um grupo social, tá? Então, a cidadania, ela, eu não preciso, né? Eu prescindo do efetivo conhecimento a respeito dos direitos, porque ela se pauta em um aspecto ético, certo? Também um aspecto moral. Então, direitos e deveres acabam andando juntos nessa ideia de cidadania numa democracia. Porque a ética e a moral vão moldar a minha cidadania e os deveres, meu regular exercício disso aí, o outro lado da moeda, tem que seguir os padrões morais e éticos já pré-estabelecidos numa sociedade, certo? Agora vamos resolver algumas questões, algumas frases, né? Enfim, tudo que é questão de prova, para que a gente fique mais firme com essa ideia de ética, tá? Bora lá. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público exclusivamente no exercício do cargo ou função, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público. Então aqui a gente já está partindo para a ideia da ética mais deontológica, né? A gente está partindo para o nosso decreto 1171 de 90, né, que é o nosso código de ética do servidor público civil do Poder Executivo Federal. Tá? Aqui ele fala que todos esses princípios, dignidade, decoro, zelo, eficácia, devem nortear o servidor público de forma exclusiva no exercício do cargo ou função. E aqui é onde está o erro, tá? O nosso decreto fala assim, que seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, porque vai refletir a vocação do próprio poder estatal. E que mesmo que você não conhecesse o código de ética, você tinha que ter essa noção, né? Que os atos, comportamentos e atitudes do servidor público devem ser direcionados para uma preservação de honra e tradição. Até porque, voltando a uma ideia aqui de cidadania, na democracia, a gente tem a percepção de que a retribuição do servidor público para o seu cliente, né, que no caso é o cidadão, ela é maior do que um particular agindo com o outro. Então, se eu sou um particular que presta serviço para alguém, eu tenho deveres com aquela pessoa, ele me pagou um dinheiro, eu retribuo com o meu serviço numa relação muito particular. O servidor público, em tese, ele é remunerado por toda a sociedade, de maneira mais abstrata. Então, acaba tendo um peso maior a retribuição que ele tem que devolver para essa sociedade. Então, ele tem que preservar a honra, tem que preservar a tradição, tem que ser ético também fora da função pública, né? Claro, seguindo aí também as outras
orientações legais, tá? Então, essa questão está errada, porque fala que é exclusivo no exercício do cargo, e não é. E também tem que ser fora ético também, certo? O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, consoante as regras contidas no artigo 37, caput, e parágrafo 4º da Constituição Federal, tá? É assim, o servidor público, ele não pode jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Até aqui tá certo. Beleza? Não terá que decidir, ó. Então ele não terá que decidir somente entre isso e aquilo, né? Entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto. Mas ele tem que decidir principalmente entre o honesto e o desonesto, tá bom? Então, ele não tem que decidir somente isso, ele tem que decidir principalmente sobre o honesto e o desonesto. Então, tá errado também esse item, certo? A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Até aqui perfeito, tá? O equilíbrio entre legalidade e finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Essa questão está certa, ela está perfeita. Eu vou até pedir que você grave esse conceito, porque ele é um conceito de moralidade bem voltado para a ética no serviço público, não só para o direito, tá bom? Então, grave esse conceito que eu te trouxe aqui, porque ele é bem importante e com certeza vai cair mais vezes, tá? A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor público, que já bateu um pouquinho antes, né? Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada não poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Tá errado, né? A gente já sabe que a função pública deve ser tida como exercício profissional, ok? E se integra na vida do servidor público particular, na vida particular dele. Então, os fatos e atos verificados na conduta do seu dia a dia devem acrescer e ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Não tem esse não aqui também, certo? Questão errada. Mesmo nos casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado da administração pública a serem preservados em processo em que se der devida divulgação, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua missão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar, tá? Aqui o erro tá bem no comecinho, ó, deixa eu botar aqui minha canetinha, não é mesmo nos casos de segurança, é salvo, certo? É salvo. A regra é a publicidade, tá? Então, salvo nos casos de segurança nacional, salvo nos casos, enfim, de investigações, né? Os processos têm que ser ainda, tem que ser, ó, a palavra processo, daqui, os processos, eles têm que ser anteriormente declarado sigiloso, tá? Não é só porque é caso de segurança nacional, alguém acha que é não. O processo tem que ser anteriormente declarado como sigiloso, aí sim o servidor vai poder dar uma quebrada nessa publicidade para não ir contra a ética e o bem comum, tá? Essa questão está erradinha. Toda pessoa tem direito à verdade. Até aqui tá ok, né? O servidor não pode omitir ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Aqui está errado, né? Porque aqui está exceto. Você vê que eu já falei o ainda. Eu sou tão acostumado com o texto da lei que o correto aqui é ainda. Então, aqui está errado que de fato é exceto, tá bom? Ainda que for contrário aos interesses da pessoa interessada ou da administração pública, o servidor não pode omitir, tem que contar a verdade. Então, chega uma pessoa num órgão público para tomar uma informação, você como servidor faz uma checagem e vê que aquilo não é tão legal para aquela pessoa, ou você acha que ela não vai reagir bem na hora, aí você vai e conta para ela outra coisa, você mente ou você omite, né? Não, não pode. Mesmo que fora dos interesses da pessoa, você tem que contar a verdade para ela, tá? Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a função, longas filas ou qualquer outra espécie de atraso, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Está correto, certo? Aqui é uma disposição do nosso decreto-lei e salvo que essa longa espera é grave dano moral, tá? Algumas bancas colocam só dano moral, eu já vi considerarem isso errado e dar maior problema nos recursos, enfim, vai pelo grave dano moral, tá bom? Essa questão tá certinha.
Toda ausência do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do servidor público, o que quase sempre conduz a desordem nas relações humanas, né? Não é toda ausência, são só as ausências injustificadas. Imagina, o cara ficou doente, né? Você vai desmoralizar o serviço público? Não, é ausências injustificadas que desmoralizam o serviço público, né? Que ele deve ser chegar no órgão e dizer que não trabalha ninguém, aqui ninguém me atende, né? Se for injustificada a ausência, realmente faz sentido. Então não é toda a ausência, não, é só a injustificada, tá? Não tem errado. É dever fundamental do servidor público ter respeito à hierarquia, abstendo-se por isso de representar contra comprometimento indevido superior hierárquico da estrutura que se for no poder estatal. Aqui está errado, né? É dever fundamental do servidor público ter respeito à hierarquia, até que está ok, mas ele não pode ter nenhum temor de representar qualquer comportamento indevido de algum superior hierárquico dele, tá bom? Então, o cara fez coisas antiéticas, fez coisas erradas, ele tem sim que fazer essa representação. Ele não deve se abster de representar isso não por causa da hierarquia, não. Se for ilegal ou antiético, ele tem que levar para o canto competente, tá bom? É dever do servidor público federal resistir, já falei o federal, né? Se acostumado com o texto, a todas as pressões superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter qualquer favor, benesse ou vantagem indevida em decorrência de ação moral, ilegal ou éticas e denunciá-las. Perfeito, né? Tanto ele tem que resistir a essas pressões de superiores ou de outras pessoas que queiram exercer alguma influência sobre ele e se já foi moral ou ilegal ou fora da ética, né? E fazer também a denúncia disso aí. Perfeito. É dever fundamental do servidor público comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo providências cabíveis, certo? Aqui também está perfeito, tá? Essa comunicação tem que ser imediata. Você vai ver algumas bancas colocando aí 48 horas ou 24 horas. Não tem esse prazo, tá? A lei só fala de imediato. Então aqui tá certinho. Cuidado só com essa pegadinha que eu te falei. É dever fundamental do servidor público abster sempre que possível de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Então, esse abster de exercer sempre que possível não é bem assim, né? É dever fundamental do servidor público se abster, não é sempre que possível, né? É de maneira absoluta. Se é uma coisa que está cometendo alguma coisa ilegal, se é alguma coisa que está estranha à finalidade do interesse público, ele tem que se abster sempre, não é sempre que possível, tá? É até de forma absoluta. Então, esse item está errado. É vedado ao servidor público o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outro. Certinho, né? Essa ideia aí da advocacia administrativa não pode estar existindo, então tem essa vedação sim, tanto fora do aspecto ético, como também no aspecto ético. É vedado ao servidor público desviar servidor público para atendimento a interesse particular, exceto em caso de estrito cumprimento de ordem emanada pelo superior hierárquico. Então está errado, né? É vedado ao servidor público desviar outro servidor público para atender o interesse particular. Aí não tem esse permissivo, porque se for um chefe que mandou, né? Não, se o chefe está mandando alguém se desviar da função, a pessoa se nega e diz que não vai cumprir aquela ordem ilegal, tá? Então não tem essa exceção por causa de ordem do superior, não, certo? É vedado ao servidor público retirar da repartição pública, ainda que legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Errado, né? Se está autorizado, se está legalmente autorizado, não tem por que ser vedado. Ele só é vedado se retirar as coisas sem estar autorizado. Até pelo português você matava essa, não precisava nem de conhecer ética. É vedado ao servidor público fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. Perfeito, né? Essa vedação aí, muito ligada também com a moralidade relacionada à ética. Nos órgãos e entidades da ADM federal, direta e indireta, autarca e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética, perfeito agora, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, tratamento com pessoas e com patrimônio. Perfeito, tá? Todos os órgãos têm que ter comissão de ética, que eles vão tentar dizer que é só na administração direta,
são nas capitais federais, tá? Não é. Todos os órgãos da ADM Pública Federal têm que ter uma comissão de ética. E a função da comissão de ética é orientar e aconselhar, certo? Eles podem colocar outros verbos aqui, como acompanhar, como fundar a ética profissional do servidor, como criar. Não é. A ideia é de orientação e aconselhamento. As penas aplicáveis ao servidor público pela comissão de ética são a advertência, a suspensão ou a demissão. A sua fundamentação constará do respectivo parecer. É errado e aqui é muito importante, tá? O que você tem que saber daqui? Comissão de ética só aplica uma pena, uma punição. Censura. Comissão de ética só aplica censura. Outros tipos de punição, outros tipos de pena são outras esferas além da esfera da ética. Então, a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura. E sim, a fundamentação tem que constar do respectivo parecer. E mais, assina todos os integrantes e o faltoso, né, o cara que cometeu a falta, também tem que dar ciência dele. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza exclusivamente permanente, desde com retribuição financeira e ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, uma autarquia, fundação, tal, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Aqui está errado, certo? Não é de natureza exclusivamente permanente, pode também ser temporária, e não é obrigatório também ter a retribuição financeira, tá? Pode ser a termo gratuito. Ou seja, se relacionou com o serviço público, amigão, tem que ter comprometimento ético, não tem para onde correr. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público exclusivamente no exercício do cargo ou função. Aqui está errado, né? Também devem guiar ele fora da função do cargo público, deve levar para a vida dele. Já fiz essa preleção para ti um pouquinho antes. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Até aqui está ok. Assim terá que decidir somente o legal, o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, regras consoantes no artigo 30 da Constituição. Aqui está errado, né? E tem que decidir principalmente entre o honesto e o desonesto. Não tem essa decisão somente não, tá certo? E tem que decidir principalmente entre o honesto e o desonesto, né? Não podendo, claro, jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Bem parecida com aquela outra, né? A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que pode consolidar a moral do ato administrativo. Corretinho também, salvo esse conceito que ele é bem relevante. Um pouquinho diferente daquele anterior que a gente viu, tá? Se você notar. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor. Está errado, né? A função pública se integra, sim, na vida particular de cada servidor e pode acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Também bem parecido com aquela outra, estou só em palavras diferentes para que fique bem firme, bem reforçado para você, certo? Finalizamos essa revisão de ética. Aqui, com certeza, se você se atentar, você vai conseguir matar todas as questões de ética para você gabaritar com os conceitos que eu te trouxe e a decorrência desses conceitos, tá? Espero que você tenha gostado, mas principalmente que tenha aprendido. Se inscreve no canal e deixa o teu gostei, que aí eu vou ficar feliz demais, tá bom? Bons estudos!